O Ministério das Relações Exteriores desenha um plano para retirar brasileiros que estão na Venezuela desde o fechamento da fronteira entre os dois países. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Itamaraty enviou formulários com a seguinte pergunta: em caso de agravamento da situação política na Venezuela, teria interesse em retornar ao Brasil, caso o governo brasileiro venha oferecer meios de transporte? Eu acho assim, o negócio do Itamaraty oferecer, isso é do jogo, tem que ser feito mesmo, até porque como o Brasil assumiu uma posição hostil, o governo brasileiro assumiu uma posição hostil ao governo que subsiste lá, evidentemente tende a oferecer essa alternativa. E aliás, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, sempre, com perdão, né? Desculpa a periferia do pensamento, né? Eu acertei todas e a turma que resolveu só puxar o saco do governo errou todas. Eu e o general Mourão estivemos certos nessa crise o tempo inteiro. Ah, você avalia que então agora o Maduro vai ficar lá para sempre? Não, eu acho que ele cai. Demora um pouco, mas acho que cai. Mas vai cair segundo a lógica que vinha sendo exercida até então. Vai ser pressão diplomática. Uma hora, o ministro da defesa deles lá, que é um militar que tem interlocução com os outros militares, o Quadrino é o sobrenome dele, uma hora ele chega pro Maduro e diz, sai pra lá, não dá mais. Não é? Agora, o que não podia ter feito, o que não podia ter sido feito, foi aquilo que fizeram, um cerco internacional para juntar a milicada toda e falar, pô, se a gente agora derruba o Maduro, nós vamos passar como meros testas de ferro dos interesses dos Estados Unidos e dos interesses do Brasil e da Colômbia e dos países, em suma, que estão querendo derrubar o Maduro. Então é claro que a atitude estava errada. Né? A atitude estava errada. O senhor Juan Guaidó também errou, porque ele no domingo estava flertando com uma força militar internacional. Houve um erro de perspectiva, acharam que milhões de pessoas iam para as fronteiras, não foram. Tinha ali gente e tal, mas não eram milhões. Então não houve aquela coisa que se esperava que fosse acontecer. Isso é uma informação. Gente que andou conversando assim, gente que teve acesso ao Guaidó está um pouco assustadinha. Que ele não é exatamente uma pessoa profunda. E eu, que sou profundo bastante para acreditar muitas vezes na aparência e na primeira impressão, né? Apelando a uma frase, quando eu o vi desembarcar na Colômbia com honras de chefe de Estado, militares perfilados e tal, e ele estava com um tênis azul molecão, assim, azul garotão, tênis azul, jeans, recebido com honras de chefe de Estado, est modus in rebus, em latim, Horácio, poeta Horácio. Há uma medida nas coisas. Passa da medida. E você que faz programa de gravata com camisa de bolinha, e daí? Bonitinho. Chique, elegante, procura igual pra você ver se você acha. Cara, enche meu saco com camisa de bolinha. Eu não sou chefe de Estado. Não sou chefe de Estado, não exibo meu dedão por aí, do pé, a não ser para quem quer ver, mas são poucos. Tem esse privilégio, né? Tem esse privilégio. Né? Não ponho camisa do Palmeiras pirata, aliás, não colocaria nem que fosse oficial, que fique claro. Se fosse colocar, seria uma alvinegra linda, né? Você sabe qual, né? E oficial, né? Então, assim, tem uma medida nas coisas. Quando eu vi aquele tênis azul com honra de chefe de Estado, falei, aí vai, não, quero intervenção militar de fora, a nossa Constituição permite. Que Constituição permite no mundo isso? Não, vai acabar caindo Maduro. Só que não será assim, vai ser com pressão diplomática. E os Estados Unidos queriam, de fato, uma intervenção militar e há ali suspeitas de que tente ainda. O chefe das Forças Armadas é o Vladimir Padrino. Vladimir Quadrino, exatamente. O Quadrino. Padrino. O Padrino, ele é um cara, ele é ali bolivariano, tal, não sei o quê, mas ele é um militar, ele tem carreira militar e tal. E mantém relações. Aliás, os militares do subcontinente se falam muito mais do que os políticos. Saibam os senhores, né? Então, os militares vão acabar derrubando o Maduro. E ninguém vai chamar de golpe porque 50 países já aceitam o rapaz do tênis azul. Aliás, isso parece romance de iraniano, né? Parece. O rapaz do tênis azul.
Né? O rapaz, o menino do tênis azul, não é isso? Não tinha menino no pijama listrado? Então, é isso, Menina né? que Filme roubava iraniano. livros. Filme iraniano é assim. Menina que Ou roubava esse é o livros. filme afegão também. O menino do tênis azul. O filme iraniano costuma ser só um substantivo. O tênis. Né? O jardim. O menino. O menino. Né? E aí as pessoas falam, nossa, costuma ser chato pra cacete. Acho que é do Zé Simão a frase, eu gosto de filme de países que já tem água encanada. Só um detalhe interessante, Reinaldo, a respeito disso, para que a gente tenha ideia da proporção, né, sobre os brasileiros que responderam a esse questionário. Segundo o último balanço do governo, 1.900 pessoas já responderam ao questionário se gostariam de voltar ou não, e 600 se colocaram à disposição para voltar, ou seja, pouco mais de 30%. De 1.900, 600, 1.300 brasileiros querem ficar lá? Pois é. Vai ver que tá doutoso. É que, claro, quando você está com uma vida instalada num país fica meio difícil. Jornalistas americanos foram retidos, é isso? 6 jornalistas da redação americana da emissora de televisão Univision Notícias deixaram hoje a Venezuela rumo aos Estados Unidos depois de terem ficado retidos no país. Por 2 horas, eles não puderam sair do Palácio Miraflores, que é a residência oficial do presidente Nicolás Maduro. Segundo a emissora, que é a maior rede hispânica dos Estados Unidos, o caso ocorreu da seguinte forma. O grupo de jornalistas estava entrevistando Maduro e começou a questioná-lo sobre as acusações de ter reprimido a oposição e também a respeito da crise humanitária no país. Um deles chegou a mostrar ao ditador um vídeo de venezuelanos pegando comida do lixo. A partir deste momento, Nicolás Maduro interrompeu a entrevista e mandou prender a equipe. Eu gosto disso aí. Não vem me fazer pergunta desse tipo, não. Tá achando o quê? É pergunta que... Inclusive aqui no Brasil já tem ministro também que está querendo sancionar a imprensa. Assim, quando a imprensa começa com essa mania de ficar... Coisas que a imprensa não deve fazer. Deixar governantes em maus lençóis opondo à realidade aquilo que eles falam. Lembrar o que eles falaram. Eles ficam bravos também. Não, o senhor andou falando, como? Mas a realidade muda. Não, eu sei que a realidade muda, mas o senhor ganhou a eleição falando isso. E agora o senhor está propondo isso. Né? Eles ficam bravos com essas coisas. Não gostam. Não gostam. E quando o passado deles vem à tona. Eu sei o que você fez no verão passado. Aí, aqui no Brasil já tem ministro recorrendo à justiça para censurar a imprensa. Que coisa feia de se fazer. Eu tenho experiência de combater isso, porque eu combati o autoritarismo petista durante 13 anos, né? E agora vem gente querendo me impor autoritarismo de outra matriz. Vai caçar sapo na beira do brejo. O que a Rússia está falando? A Rússia, que também é o seguinte, né? A Rússia, que é aquela democracia maravilhosa. Exemplar. Né? Exemplar, com aquele democrata, o Vladimir Putin, democrata exemplar, né? Um símbolo da nova política. Um funcionário do alto escalão da inteligência do governo da Rússia acusa os Estados Unidos de enviarem forças militares para Porto Rico e também para Colômbia com o objetivo de preparar uma intervenção militar na Venezuela. Segundo o secretário do Conselho Russo de Segurança, Nikolai Patrushev, o governo de Donald Trump está preparando uma ação independente no país. Eu duvido disso, a menos que os militares brasileiros se desmoralizem forever, e aí acabou, e aí nós viramos quintal, isso não vai acontecer. Ou vai acontecer a revelia dos militares brasileiros e aí os Estados Unidos estão comprando um problema. O Brasil é o principal país da América do Sul, tem a principal força militar, e uma intervenção dessa natureza não seria executada sem a concordância das Forças Armadas brasileiras. Atenção, eu estou falando da concordância das Forças Armadas, eu não estou falando da concordância do Bolsonaro. Por ele, pelo Ernesto Araújo, já estava o maior arregaço lá na Venezuela, o que demonstra a irresponsabilidade de ambos. Porque nenhum dos dois conhece guerra. O que o Bolsonaro conhece de guerra? Nada. O que o Ernesto Araújo conhece de guerra? Ernesto Araújo não conhece guerra nem de estilingue. Ele tem cara de que não brincou de bola. Aí você brincou, brinquei, eu era ruim, mas isso é diferente. Inclusive, meu pai é diferente. Uma coisa é você ser ruim, outra coisa é... Ele não brincou de bola, ele não brincou na rua, ele não brincou de estilingue. Né? Ernesto Araújo. Tem cara assim que foi um menino em si mesmado, ali, mocambuzo, surumbático, soturno. E só conhece guerra de literatura. Quem conhece Cheiro de Sangue... O Hamilton Mourão, o Hamilton Mourão não, o General Heleno conhece, do Haiti. O Santos Cruz conhece do Haiti e do Congo, que foi muito pior. Não foi guerra, mas foi ali. No Congo foi imposição da paz,
na imposição, foi diferente da missão do Haiti, que era uma missão de paz. Do Congo foi mais violento. Quem conhece cheiro de sangue não quer guerra assim fácil. Guerra assim fácil só quer coxinha. Só quer coxinha irresponsável. Né? Ou gente que é tarada por matar, não é o caso dos generais que estão no poder. Né? Desertores da Venezuela. Chega a 333, Reinaldo, o número de desertores das Forças Armadas da Venezuela, de acordo com a autoridade migratória da Colômbia. Ó, deixa eu dizer uma coisa, é pouco, tá? Porque agora as pessoas falam, 330 é uma merda, não é nada isso, perto do que aconteceu lá. Eles mataram gente que ia tentar pegar comida e remédio, porque é para todos os efeitos. A Venezuela precisa de comida e remédio, ainda que a operação humanitária fosse uma operação militar por outros meios. Então, por enquanto, é muito pouco. O que se tá... Atenção, o que aconteceu ontem... Presta atenção, eu escrevi isso hoje no meu blog. O que aconteceu no Grupo de Lima ontem foi o seguinte. Foi uma escolha. Nós deixaremos de falar com oposição apenas e passaremos a falar com gente que apoia Maduro também. Ou seja, o que se fez ontem foi restabelecer o diálogo com as Forças Armadas venezuelanas. Entenderam? Que é o correto. Que é o correto. Porque, evidentemente, se chegou à conclusão que sem o apoio dos militares, Maduro não cai. Agora, e isso eu estou sabendo, é o seguinte, qual a preocupação dos militares? Guerra civil. Porque tem uma facção das Forças Armadas que é realmente fiel ao bolivarianismo. E que hoje é anti-americana, que é esquerdista, que é não sei o quê. E o temor é que esses pedaços das Forças Armadas desertem, mas não é que desertem indo para a Colômbia, vindo para o Brasil, desertem dentro da Venezuela. E a Venezuela mergulha no caos absoluto. Então o que os militares estão tentando fazer é uma costura interna, a ala responsável, para poder fazer a passagem. Aquilo que tentaram fazer de uma irresponsabilidade absoluta. Que é assim, não, a gente vai lá com comida, remédio e tal, chega e dá o poder para o menino do tênis azul. E não sei se vocês já repararam que no gestual ele imita o Obama, ele tenta fazer as poses do Obama, né? Né? Tomara que que haja eleições logo, né? Maduro, Tribunal Penal. Reinaldo, Grupo de Lima formado por democratas de toda Vamos combinar quem foi que falou por último para ser sempre a próxima pessoa. Ah, meu Deus, vai. O Grupo de Lima, então, formado por democracias de toda a América, defende a transição pacífica na Venezuela, descarta uma intervenção militar no país e cobra que o ditador Nicolás Maduro seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. Que é o certo, a essa altura. Ok, entendeu? Quer dizer, a última coisa que poderia era a coisa americana de chegar lá e botar para quebrar, né? Por isso que eu não acredito nessa história que a Rússia falou, porque eu acho que o Brasil não entraria nessa de nenhuma maneira. O general Mourão ontem foi muito explícito, nós não vamos trazer de novo um clima de Guerra Fria para o continente, que é Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos apoiando o Guaidó e a Rússia apoiando o Maduro. E os dois países brigando por intermédio às pessoas. Restaurando uma coisa de Guerra Fria que já está morta. Obviamente não pode, né? Fronteira, Colômbia. O governo da Colômbia prorroga pelo menos até amanhã o fechamento da fronteira com a Venezuela por causa da tensão entre os dois países. Com isso, a passagem entre as duas nações está bloqueada até meia-noite dessa quarta-feira. Muito bem, olha aqui. Agora vamos falar de coisa séria. O Ernesto Araújo e o Mourão tiveram uma reunião ontem com o Guaidó, o menino do tênis azul. Do tênis azul, tá? Aí eles saíram, tava um repórter da Globo News, o Victor, vê o sobrenome do menino, porque ele foi... O menino, porque era muito jovem, mas foi absolutamente profissional. Vitor Ferreira. Pergunta precisa. Eles tiveram uma reunião com o Guaidó, saíram, e aí ficou claro que é o seguinte: posição dos Estados Unidos, do Brasil, não negociamos com o ditador.
Acabou. Conversa com o ditador, não quero saber. Ditador não. O Vitor lembrou o que era óbvio lembrar, mas precisa ter ali. Lembrou com muita serenidade. Os senhores dizem nos Estados Unidos que não dialogam com o ditador, mas nesta semana o Donald Trump negocia. Né? Vai falar com o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. Por que a gente conversa? Porque se fala com um ditador e não se fala com outro ditador. É uma questão importante. E aí, a gente tem o vídeo no meu blog, porque acho que a gente não separou, né? A resposta do Ernesto. Mas tem aqui, ó. Como é que o senhor pensa a respeito dessa questão de ter diálogo? Pera, só um minuto, deixa eu só... já colocamos já. Aí vai o Mourão e dá uma boa resposta. Diz, olha, a questão da Coreia do Norte, é que a Coreia do Norte virou se não uma potência nuclear, tem arma nuclear. Então, tem a questão nuclear. Saibam os senhores que a Coreia do Norte hoje pode fazer Seul virar carvão em 6 minutos. Pega e joga um troço lá em Seul. Acabou. Saibam que os mísseis intercontinentais, pesquisem a respeito da Coreia do Norte, já chegam a Nova York. Com ogiva nuclear, seu Fábio França, chega ao Alasca. Vai chegar a Nova York com ogiva nuclear, ainda vai demorar mais uns 5 a 10 anos. Então, o anão tarado que governa a Coreia do Norte, o Kim Jong-un, né? A Coreia do Norte pode fazer isso. E, evidentemente, se eu sou aquele senhor dos Estados Unidos, eu posso não chamar o Kim Jong-un de um cara bacana como ele faz. Mas, evidentemente, negociar. Conversar. E o Mourão disse isso. O Mourão não elogiou o regime da Coreia do Norte. O Mourão não disse que é um regime bacana. Não, nada. Ele só disse, olha, tem a questão nuclear. Aí, o repórter passou o microfone para o seu Ernesto Araújo. O seu Ernesto Araújo, discípulo do auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho. Aquele que veio para combater o comunismo internacional. Aquele que acha que o George Soros é comunista. Entende? Aquele que acha que eu sou comunista. Aí, o seu Ernesto Araújo, tem a fala dele aí, né? Falou o seguinte sobre a Coreia do Norte, que é o país, atenção, é a ditadura mais fechada da Terra. Mas não tem internet livre na Coreia do Norte. Estrangeiro que entra na Coreia do Norte tem de deixar o celular com o governo. Atenção, a população da Coreia do Norte acredita, porque a única informação que chega, que o mundo está se tornando socialista e que o capitalismo está acabando no resto do mundo. E que a Coreia do Norte é uma das maiores potências socialistas do mundo. Né? O Kim Jong-un matou um tio dele, segundo o jornal chinês, ele entregou o tio dele a 300 cachorros famintos. Mas isso não está comprovado. O que está comprovado é que ele pegou o ministro da Defesa quando ele chegou e matou o ministro da Defesa com um míssil. A Coreia do Norte não faz tempo teve casos comprovados de canibalismo em razão da fome. E aí o Ernesto Araújo tartamudeando, deixando claro que ele é rapidinho na internet, mas é um pateta, que mal consegue se expressar com clareza. E para quem entende gramática, que usa onde como pronome relativo de maneira errada. Falou esta porcaria aí, vai. Como é que o senhor pensa a respeito dessa questão de ter diálogo com uma ditadura, mas não ter com outra?
São situações diferentes, são situações geopolíticas muito diferentes, né? O caso da Venezuela realmente é um caso onde o regime está oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome e não ter acesso, inclusive atirar nas pessoas que tentam ter acesso à ajuda humanitária. Na Coreia do Norte é a mesma coisa. Enfim, mas não sei se necessariamente é com esse grau de brutalidade que se viu nesse fim. Não é com esse grau de brutalidade, é muito maior. Entre na internet agora, coloquem jornais venezuelanos. Vejam lá quantos jornais venezuelanos estão cobrindo a crise contra Maduro. As TVs ele fechou, que é um ditador. Mas ainda tem imprensa. Ainda tem oposição. Você tem, afinal de contas, um cara que está se dizendo presidente. Né? Ou não tem? Não obstante, vai o Ernesto Araújo e diz, não, na Coreia do Norte é diferente. Por quê? Porque a Coreia do Norte, porque o Kim Jong-un está conversando com o Trump. Quem é o deus do Ernesto Araújo? Donald Trump. Ele já não disse que a gente tem que adorar o deus do Donald Trump? E aí vai esse delinquente intelectual pro Twitter, né? E aí foi atacar a imprensa. É a vez de quem agora? Só pra gente não dar branco. Quem que vai falar? O que foi que ele falou, Fábio França, no Twitter? Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, Reinaldo, criticou o que chamou de mídia tradicional, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, e disse que os jornais só passaram a chamar o norte-coreano Kim Jong-un de ditador depois que ele começou a negociar com o presidente americano Donald Trump. Antes, segundo Ernesto Araújo, era o líder da Coreia do Norte ou algo respeitoso. Para o ministro, a mídia não é contra as ditaduras, mas contra o Ocidente democrático. Mentira! Vigarice! Canalice! Eu posso pegar milhares de exemplos e esfregar nesta sua barba retrô. Às vezes em que a mídia ocidental, inclusive no Brasil, chamou a Coreia do Norte de a ditadura mais fechada da Terra. Tratou a Coreia do Norte como um regime delinquente, que é o que ele é. Quando morreu o Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un, eu lembro o pau que eu dei no PCdoB, porque o PCdoB resolveu limpar a barra da Coreia do Norte. Você está falando, Ernesto, o que o PCdoB falou quando morreu o pai do Kim Jong-un. Tenha vergonha na cara, cara. A sua submissão ao Trump é de tal natureza que você limpa a barra de um ditador comunista, assassino, ladrão. Como é que nós chegamos a essa situação? Hoje um amigo me dizia assim, ele falou assim, tá começando assim, todo dia a gente se pergunta, mas como é que isso pode? Daqui a pouco nós vamos falar do outro, do hino. E o cara que dizia defender a escola sem partido, querendo levar partido para dentro da escola. É inacreditável, é estupefaciente. E agora vem a mídia tradicional. Que mídia tradicional? Deixa de ser michuruca, deixa de ser intelectualmente vigarista. Começa que você não mandou nada, quem mandou na reunião foi o Hamilton Mourão, o ministro das Relações Exteriores de fato do Brasil. Hamilton Mourão não é você. Você não está mandando nada, você está sendo monitorado pelos militares. E faz muito bem, tem de ser monitorado mesmo, porque eu acho que você, do ponto de vista intelectual, não bate bem das bolas da cachola, né? Senão não falaria essas merdas. Propôs abrir corredor para militar americano na Amazônia, propôs usar o aeroporto de Boa Vista como base de ataque. Só não apanhou de militar ali na hora porque eles são educados. Diante de uma pergunta de um repórter, não sabe responder, tartamudeia, gagueja, porque não sabe o que falar. Depois vai pro Twitter e no Twitter é valente. Como, aliás, a maioria de vocês.
Bando de covardes intelectuais que são rápidos no Twitter, mas que não conseguem enfrentar um verdadeiro confronto de ideias, não conseguem responder uma pergunta. Bastava você ter ficado na resposta que o Mourão deu. Lá existe a questão nuclear, então se dialoga com o ditador, porque afinal... É que essa é uma resposta complicada também. Porque senão você diz, se o ditador tiver bomba nuclear, ótimo, então um conselho que fica para os ditadores. Tem bombas nucleares que os Estados Unidos não vão em cima de vocês. Porque também sobra a evidência de que se a Venezuela tivesse arma nuclear, então ninguém encheu o saco da Venezuela. Porque onde falta princípio, falta tudo. Volta lá pra catacumba de onde você saiu, cara. Vai lá fazer guerrilha na internet, aquele seu sitezinho vigarista que você tinha. Copiando, aliás, copiando a extrema-direita americana. Tem coisa lá que é quase tradução, tinha. Que era quase tradução da extrema-direita americana. Sai daí, deixa o general Mourão cuidar da política externa. Nota que eu não estou pedindo o Celso Amorim. Eu sei que o PT perdeu a eleição, eu sei que a esquerda perdeu a eleição. Deixa o Mourão. Né? Ernesto, tenho vergonha de você. Viu? Vergonha. A vergonha alheia. Já que você não tem, tenho eu, né? Fazer o quê? Por você.